Olá, caros alunos. Vou iniciar mais um encontro com a Sociologia. Um bom dia para todos. Então, saímos de um contexto, muito importante que foi a cidadania. Entramos num contexto muito explorado hoje em dia, que é a desigualdade social. E vamos entrar no contexto que é os movimentos sociais, que é outro, que é um contexto histórico marcado ao longo do tempo, repassado por gerações e gerações, e hoje os movimentos sociais são é, adquiridos como direitos sociais, São movimentos que são movimentos pacíficos, movimentos que vêm demonstrando seu descontentamento, ao longo do processo, e a partir daí, com esse descontentamento, eles lutam, para se afirmar na sociedade e buscar seus direitos de igualdade dentro dessa nossa sociedade, que é os movimentos sociais, que é isso que a gente vai falar um pouco sobre eles. Então, movimentos sociais. Então, como podemos ver, qual é a circunstância que foi se organizando esses movimentos sociais ao longo do processo de gerações, dentro de gerações. Então, a forma de opressão, que vai explicar a dimensão da vida social, política, religiosa, cultural, ou seja, qualquer que seja a natureza da estrutura decorrente da maneira como a sociedade foi estruturada para se reproduzir, ou seja, uma questão conjuntural decorrente de fatores momentâneos ou circunstancial que levou, a superar as condições desigual, opressora da sociedade, que são o surgimento desses movimentos sociais que vêm lutando sobre esses tipos de causas que leva, os movimentos sociais a buscar sua dignidade ao longo do processo e as condições da sociedade. A partir daí, é necessária uma ação conjunta de homens e mulheres de forma para potencializar a sua força através de movimentos, que vai direcionar a mudança social e a conservação das relações da opressão, ou seja, da injustiça na sociedade. A gente está falando de um todo, não só no Brasil, a gente está falando de outros, países também, que os movimentos vêm realmente se afirmando, estão vendo se direcionando para buscar, a sua dignidade ao longo do processo, que é isso que é o movimentos sociais. Para isso, o movimento social, então, para a gente poder entender um pouco mais o que é o significado dele ao longo do processo. Então, o movimento social é um conjunto organizado, unificado de grupos de pessoas que se mobilizam em prol das ideias que vão realmente ser direcionadas ou consideradas justas para todos. Por isso, todo o movimento social é composto de três elementos essenciais. Vamos lá nesses três elementos essenciais para a gente entender, como é esse movimento social. Não é uma coisa por acaso, gente. O movimento social é uma coisa organizada. A partir daí, o projeto é um dele, é um desses itens. O movimento social que é proposto de movimento que pode ser de mudança ou de conservação das relações sociais, que está relacionada com o objetivo, metas, enfim, o que o movimento vai realmente pretender. A ideologia é outro item muito importante, porque o conjunto de ideias que vai fundamentar o projeto e a prática do movimentos sociais, envolvendo, em visão de mundo e definir o sentido das suas lutas e, a partir daí, sua própria forma de organizar a direção de um movimento que vai revelar, seu caráter ideológico. A partir daí, o último é a organização. O movimento é uma forma de estrutura, como está organizada o movimento, isto é, em sua questão da hierarquia administrativa e as condições realmente materiais. Então, a partir daí, o movimento social ele tem caráter desses três itens para poder realmente estar relacionado, o objeto que vai ser de luta, qual vão ser as condições desse objeto e como eles vão colocar isso em prática no movimento social e buscar resultados.
Por isso que o movimento social ele não é aleatório. O movimento social é uma coisa que vai estar sendo estruturado ao longo do processo para que eles possam realmente estar buscando dentro da sociedade os seus direitos. Com isso, né, com o surgimento desses itens que vai estruturar o movimento social, chegou os tipos de movimentos sociais, que é importante. Então, desde o início da sociedade, começou a ser organizada no processo humano, começou a ter realmente repensar como foi esse conjunto, né, de movimentos, conjunto de homens e mulheres lutando pelos seus direitos, né, de igualdade na sociedade. Surgindo assim alguns movimentos sociais muito importantes ao longo do processo. O movimento operário foi um. Quem não se lembra do movimento operário lá, desde o início da formação, né, do capitalismo, ou seja, o surgimento da primeira fase da Revolução Industrial, que foi o movimento operário que deu início, né, à questão da dignidade salarial e buscar seu resultado de bem-estar social na sociedade. Então, o movimento operário é o mais antigo de todos os do interior do capitalismo, ou seja, ele nasceu do desenvolvimento do capitalismo industrial. O movimento operário desenvolveu intensamente e foi organizado por categoria de todos os níveis, desde a unidade empresarial, local, regional e nacional e internacionalmente. Isso é, o movimento operário foi o que se manifestou através de um sindicato de fatores organizados, bem como através dos seus coisas centrais sindicais, que foram os trabalhadores que conseguiram muitos dos seus direitos que já existia nessa esfera da vida como hoje na nossa sociedade, que é o movimento operário foi isso. Foi um dos mais antigos movimentos que começou a dar início, né, à questão da luta pela igualdade na sociedade. Depois daí surgiu o movimento ambientalista. Esse movimento ambientalista foi um movimento social mundial, também chamado de movimento ecológico ou movimento verde, né? O movimento verde que consiste em direcionar, né, questão do recurso do pensamento de um movimento social que teve nele a defesa do meio ambiente, que é a sua principal preocupação, destacando assim algumas medidas de proteção ambiental e a partir daí tais como medidas que vai dar direcionamento, né, da questão da poluição e de outros fatores que levam realmente à luta pelo meio ambiente. O ambientalismo não visa somente as dificuldades ligadas ao meio ambiente, mas também as atitudes, né, a serem tomadas para que possível diminuir, né, ou mesmo dar uma solução plausível sobre essa dificuldade existente no meio ambiente. Hoje, no nosso Brasil está sofrendo sobre essa questão da queimada, né? A questão que está praticamente acabando com a fauna natural do Brasil. Então, isso é uma causa que o movimento ambientalista está se preocupando como vai ser futuramente sobre a perda, né, desses recursos naturais. Então, o movimento ambientalista ele cuida desse cenário, né, ao longo do seu processo. Também temos movimento feminista, que não lembra, né? O movimento feminista, o movimento mundial de caráter social e político, que da defesa dos direitos iguais das mulheres e dos homens também, gente. Tanto no âmbito legislativo, que deu uma normativa, né, jurídica ao longo do processo do plano, que deu um plano da formulação, né, das políticas públicas que oferecem o serviço e programas sociais que apoiam a essas mulheres. A partir daí, o movimento feminista ela conseguiu realmente diminuir algumas coisas na nossa sociedade e a partir daí as mulheres começaram a ter direitos, né, iguais aos homens, lutando. Mas mesmo com o movimento feminista ao longo do processo que deu a dignidade às mulheres, hoje ainda elas lutam ainda por ter ainda um espaço, né, para ser considerada ainda um papel central na nossa sociedade. Infelizmente, porque nossa sociedade é formada por uma sociedade machista, ainda prevalece alguns critérios sobre o afastamento e a diminuição sobre a questão das mulheres na sociedade. Mas, né,
elas conseguiram ao longo do processo muitas coisas, muitos direitos a ser realmente retomados. E a partir daí o movimento feminista foi um movimento que caracterizou, né, a igualdade, né, das mulheres na sociedade. Depois tivemos o movimento social urbano. Esse movimento social urbano, gente, foi um movimento específico, né, e localizado como situação que envolve o Estado. Ou seja, esse Estado, anti-eficiente no atendimento de necessidades básicas da população, mostrou-se incapaz de fazer face, né, às crescentes demandas de diversos grupos sociais. A partir daí surgindo que algumas dificuldades urbanas que foi evoluindo ao longo do processo. Também com essas dificuldades surgiu de diversos países do mundo preocupados pela questão do desenvolvimento e revelando assim o decrescente, né, declívio da qualidade de vida, surgindo assim um movimento social urbano que vai reivindicar as melhorias dos setores de transporte, saúde e habitação, de segurança também, e vai também tomando, né, algumas medidas e demandas que não apenas a manutenção de aplicação dos serviços sociais nas próprias mudanças da gestão pública. Porém, esse movimento social urbano ele está lidando pelo caráter do bem-estar social do cidadão, buscando uma estrutura social para que esse cidadão possa se sentir seguro, possa ter uma habitação e possa ter uma saúde. A partir daí, esse movimento luta pelo bem-estar social da sociedade, ou seja, do cidadão dentro dessa nossa sociedade. Então, movimentos sociais no Brasil. No Brasil, movimentos sociais, né, ganharam destaque a partir da década de 1960. Foi uma parcela muito grande da nossa sociedade que tinha sido contra o regime militar. A partir desse momento, os movimentos sociais lutavam, né, para derrubar o regime militar por conta da falta de estrutura, por falta de injustiça, né, que estava decorrente naquele momento. A partir daí, os movimentos sociais começaram a buscar, né, algumas tensões sociais para poder realmente se afirmar na sociedade. No Brasil, merece destaque o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, é o mais conhecido, o movimento dos trabalhadores sem teto, o MSTS, e os movimentos, né, de defesa dos índios e movimentos negros. Né? Podemos perceber aí que note que ainda faz parte dos movimentos sociais no Brasil os movimentos populares sindicais e também as organizações não governamentais que são as ONGs. Tudo ainda prevalece na nossa sociedade. Ainda temos, né, algumas resistências, né, da nossa sociedade por conta de alguns fatores sociais que ainda têm que ser revistos pelas políticas públicas para que esses movimentos sociais possam realmente ter uma dignidade e ser aceito as suas reivindicações em prol da nossa própria cidadania. E a partir daí os movimentos sociais buscam, né, cada vez mais centralizar, se organizar, buscar direitos, objetivar, né, tudo isso ao longo do nosso processo. Então os movimentos sociais eles são muito importantes, que eles têm uma causa em comum para que possamos entender, né, qual é esse fator e por que realmente estão buscando, né, essa dignidade na nossa sociedade. Então, movimentos sociais, o que é? Né? O conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio do embate político dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico. Faz parte também, gente, dos movimentos sociais, os movimentos populares, sindicais, organizações não governamentais, que são as ONG, como eu falar para vocês anteriormente, e resultando disso, o Brasil, que os movimentos sociais brasileiros ganham mais importância a partir da década de 1960, como eu falei para vocês, aonde surgiu os primeiros movimentos de luta contra a política vigente, ou seja, a população insatisfeita com as transformações ocorridas no campo econômico e social. A partir de 1960, nesse período, os movimentos começaram a ter espaço
também na questão rural, urbana, adquirindo visibilidade em busca de direitos e dignidade na sociedade. A partir daí, os movimentos sociais podem ser definidos como um ato combativo dos agentes das classes sociais ou com frutos de práticas sociais incoerentes, né, e com ordem social. A partir desse momento, desses movimentos sociais, eles são capazes de alterar a estrutura do sistema do poder estatal, ou seja, por meio de intervenções revolucionárias ou pacíficas, também visa de regras, né, onde os movimentos surgem com iniciativa pública, tendo como sua motivação a origem, né, das inúmeras injustiças sociais. Também esses movimentos sociais são de ação coletiva, de um grupo organizado como finalidade que vai conseguir a transformação sociais a partir da sua luta de política, né? E devemos destacar também que esses movimentos sociais possuem uma relação conflituosa com o Estado, ou seja, isto porque eles desejam alterar a própria composição do mesmo. O objetivo disso é alcançar algumas melhorias sociais e alterar os status e favorecer, né, e favorecer as elites estabelecidas. A partir daí, os movimentos sociais têm esse caráter e essa justificativa ao longo do processo da sua organização. Dentro desse patamar, né, dessas esferas, são do modo como os cidadãos encontram para protestar ou reivindicar seus direitos, aqui, né, que são garantidos por lei. Assim, eles também, né, eles vão surgindo como determinado grupos, né, para que possa, né, fazer os seus agrupamentos comuns, levantando e defender politicamente sua causa e que possa realmente entender também pertinentemente as essências sociais. Então, podemos destacar, gente, que os movimentos sociais, essas marchas, paradas, ocupações que podem ser realmente percebidas e como forma de comunicação simbólica, eles estão ali, utilizam metáforas para quebrar a questão profissionalmente, né, da rotina e reconstruir uma ordem social com as suas identidades e papéis sociais. A partir daí, eles estão querendo caracterizar, né, com esses movimentos sociais, demonstrando sua ideologia e buscando dentro dessas suas ideologias modo mais fácil para entender o percurso da cidadania, ou seja, a insatisfação da cidadania sobre certos fatores que estão ocorrendo na sociedade. Por isso que os movimentos sociais se levantam, buscando assim sua aceitação, né, e querendo realmente transformar, né, a sua reivindicação em direitos, né, legais. Então, tudo isso foi os movimentos sociais ao longo do processo. Então, os movimentos sociais, ela tem um caráter histórico. Quem não se lembra, né? Os movimentos sociais, eles surgiu desde o início do primeiro contexto, né, da sociedade, começou a se repensar sobre alguns fatores importantes. E as revoluções, rebeliões, tensões sociais são terminologias utilizadas em contexto histórico do passado. Hoje, a terminologia atualizada são movimentos sociais. E esses movimentos sociais, eles lutam, são organizados, têm projeto, têm ideologia para buscar seus direitos. E outra coisa, eles utilizam a própria lei que vai estar realmente beneficiando, né, esse movimento como direito social para buscar dentro da sua própria cidadania, sua própria ideologia, né, efetivar as suas reivindicações sociais, que é isso que são os movimentos sociais. Eles não são movimentos desorganizados. Pelo contrário, eles são movimentos organizados que estão amparados por lei para efetivar esses movimentos e, a partir daí, buscando suas reivindicações sociais dentro dessa nossa sociedade. E a partir desse momento, no Brasil é mais forte porque temos vários fatores que nos levam, né, a reivindicar, né, as injustiças desiguais na nossa sociedade. E é para isso que os movimentos sociais existem, para que esse benefício comum, que seja coletivamente, né, para todos
a sua deixa, né, ou a sua fator de buscar realmente os seus direitos sociais nessa nossa sociedade. Isso tudo são movimentos sociais. Então, fico com Deus, até a próxima, fica com essa grande palavra em Libras, o início.